Fala, pessoal. Voltando aqui, vamos fazer a parte aqui da tabela vendedor, que a gente vai fazer uma transformação, né? Então, pessoal, aqui no vendedor, a gente vai transformar aqui onde é um, vou colocar masculino M, né? E zero F. Então, eu vou colocar todas as colunas, né? Para o asterisco aqui já não vai dar certo, tem que ser o CD, VDD. Vou criar cada uma das colunas, criar não, né? Chamar aqui, especificar cada uma das colunas. Nome do vendedor, SXVDD, PEC Commission e o Matefunc. Beleza? Se eu fizer assim, é como se eu estivesse dando um asterisco, né? Só que especificando as colunas. Beleza? É só que a gente vai precisar transformar essa daqui, né? Onde é 1 para 0. Então, eu vou fazer assim, case, comando case when SXVDD for igual a 1, então, colocar um M. Vamos supor que aí, na nossa base, ele só pode 0 e 1, né? Então, eu posso colocar um else. Else. Se não for 1, ele vai colocar, vai ser 0, né? Então, ele vai colocar feminino. Pode ser assim. E aqui eu vou colocar um alias com o mesmo nome, né? Como a gente falou. Vai ficar com o mesmo nome da base original na staging area. Então, se eu fizer assim, ele vai mudar. Onde era 1 ali, ele vai colocar masculino e feminino. Quer ver se realmente está certo, né? Então, tu pode colocar a coluna também ali, a original, para ver. Olha lá. Onde tem 1, agora na outra coluna do lado está como masculino. E 0 está como feminino, né? Beleza? Então, para não ficar duplicado aqui no modelo, eu tiro essa coluna. Eu posso fazer assim, ou eu posso fazer assim, ó. Se não, case, when, igual a 1 é masculino, eu posso colocar aqui, ó. Case igual a 0 é feminino. Se não, deixa em branco aqui, deixa em branco, não vai ter nada, né? Se não for nem 0, nem 1 nem 0, ele vai colocar outra coisa. Colocar erro. No caso aí vai dar tudo OM ou F, né? Beleza? Então, beleza. Então, a gente vai mandar essa base lá para o estagiário, né? Essa informação para o estagiário. Como é que eu faço? Quem relembra aí como é? Into, o nome da tabela lá que eu quero criar lá no estagiário. Vou colocar no banco que a gente criou stage área. Dois pontos. O nome da tabela que eu vou querer lá é a mesma coisa, para ficar o padrão, né? TB, VDD, lá na staging área. Se eu rodar isso aqui, ele vai criar uma tabela lá na staging área. Aqui, staging área. Vou dar um F5 aqui. Apareceu lá a VDD. Certo? Se eu der um asterisco nela lá, ela vai me mostrar as informações, ó, com M e com F, né? Beleza? E como é que eu faço para criar o jobzinho lá, né? Não criar o job, não. Um exemplo de um job, né? A gente não está criando job nenhum aqui. Mas você poderia criar uma rotina no SQL, aí é um outra. Vocês podem pesquisar como é criar um job no SQL, né? E vocês colocam esses scripts lá dentro. Que é isso aqui, né? Drop table. Se ele existir a tabela DB, VDD, né? Dentro de staging area, ele apaga e cria de novo com os dados atualizados, né? Isso aqui para ficar atualizado. Você pode criar um job com esse script, com esse daqui, com esse daqui. Ele vai lá, consulta na tabela do RP
e joga tudo para dentro da estagiária. Fica atualizando a estagiária com o que tem lá no RP, né? Então, pronto, beleza? Aqui está o comando, né? Se já existir, ele vai, apaga a tabela e cria de novo. Apaga a tabela e cria de novo. Apaga a tabela e cria de novo. Fazer ele separado aqui para vocês verem, ó. Eu vou dar esse primeiro comando, rodou, né? Se eu vir aqui, ó, estagiário, ele apagou a tabela, tá vendo? E nesse comando de baixo ele vai e cria de novo a tabela. Esse comando into aqui, ele cria a tabela com base no resultado da SQL, certo? Só para reforçar. Ele cria uma tabela com base no resultado do select, desculpa, né? Falei do SQL. Não deixa de ser um SQL, né? Mas ele pega o resultado do select e joga dentro da tabela que está ali no into, certo? Podia ser em qualquer banco que eu podia adicionar no DB casa aqui que tem, nesse Data Warehouse, dentro do próprio RP, dentro desse banco chamado avaliação. Mas a gente montou o estagiário, um banco estagiário, para justamente jogar as informações lá, certo? Só para deixar claro aí para vocês. Beleza? Então vamos continuar aqui nas tabelas. Então a gente já viu o ETL todo, né? A gente está extraindo dados, está transformando, a gente transformou aqui, e está carregando na staging área. Então agora vamos fazer a dos outros, né? A da tabela de produto. Aqui é da tabela de venda, né? Aqui é da tabela de vendedor. Para documentar. E aqui é a tabela de produto. De produto não tem nada a transformar ali, então vamos mandar desse jeito mesmo. Beleza? Então, como é que eu faço para mandar para o outro banco? Esse vamos fazer logo completo. Se existir a tabela TB Pro. Se eu tentar rodar esse comando aqui agora, que a gente nem criou a tabela ainda, né? Não tem a TB Pro aqui, ó. Certo? O que ele vai dar aqui? Vamos ver. Vai tentar apagar algo que não existe, né? Ele tenta executar. Se existir, né? Drop table se existir. Se não existir, não apaga, né? Beleza? E como é que eu faço para criar a tabela lá? Quem falou into aí, tá certo, viu? Into, o nome da tabela lá no banco que você quer, né? Staging. O banco que a gente quer jogar essa tabela staging área em uma tabela chamada TB Pro. Staging área, né? Beleza. A gente cria isso daqui e ele vai jogar lá na staging área uma tabela chamada TB Pro. Tá lá, ó. Dentro de staging área, eu vim aqui dar um F5 aqui e já vai aparecer a TB Pro também. Então só falta mais uma, pessoal, que é a de dependente, né? Então vamos criar do mesmo jeito. Criar aqui dependente, já colocando logo se existir aqui, ele já apaga. Só fazer aqui para ver se está funcionando. Ver se tá. Ele está indo e atualizando, né? Ele apaga a tabela de produto da staging area, faz o select lá na RP e traz os dados atualizados para cá, na staging area. Eu rodei ali para ver se estava funcionando. Aqui é a mesma coisa. Então a gente tem aqui informação de dependente. Aqui não precisa tratar nada também, tá beleza? Então a gente vai mandar do jeito que tá aqui. Então, drop table, a tabela que a gente vai criar aqui, né? Into, staging area. Quero colocar stage area. Staging area. TB, dep, né? Então, vai criar uma tabela dependente com o resultado desse select aqui
do select asterisco from tbdep. Se a tabela existir, ele apaga e já cria de novo, né? Vai falar. Se eu vim aqui agora, atualizar, tá aqui as 4 tabelas. Beleza? Vou colocar um select aqui. Então, pronto, pessoal. A gente aqui já tem o nosso staging area montado. A gente já está com o nosso staging area montado. E daqui a gente vai poder montar o nosso data warehouse, certo? Então aqui a gente vai montar o data warehouse usando aquelas técnicas que a gente viu lá através da modelagem, né? Só que aqui a gente vai fazer através do do código, né? Do código SQL, que é o que normalmente acontece ali no dia a dia. Você vai ter um banco de dados, você já vai fazer direto no SQL ali, né? Então, beleza. Só reforçando, né? A parte aqui do staging area é onde a gente vai trabalhar para montar o nosso DW. Então, é um banco à parte, certo? Então, lá naquele desenhozinho que a gente mostrou, então aqui o nosso banco de produção, que o pessoal está validando lá, né? O banco de dados RP está aqui. A gente aplicou isso aqui agora, nessas últimas aulas, no ETL, né? A gente extraiu dados daqui, será que serviço que foi o nome da tabela lá? Extraindo dados. A gente transformou dados, lembra? O que a gente transformou? Onde era um, a gente colocou masculino, e zero, a gente colocou feminino lá na tabela de vendedor. A gente transformou alguma coisa. E carregou essas informações para um ODS, ou Staging Area. Então, a gente está nessa fase aqui agora. Então, a gente vai usar o Staging Area, nosso banco Staging Area, que é uma cópia do nosso banco de produção, só que ninguém está inserindo dados no Staging Area, né? E a gente vai fazer as consultas nele. Então, ele não vai ter concorrência, né? Ele vai ser mais rápido, certo? E lembrando que para atualizar esse banco existem várias formas, pode ser replicação, pode ser um backup restore, pode ser um job, como eu expliquei ali, né? Fazendo exatamente o script que eu rodei ali, apaga a tabela e cria a tabela com base na que tem lá no RPI. E você pode programar isso aí de 2 em 2 horas, atualizar, ou então, como é o padrão do DW, é D-1, então todo dia de noite você manda rodar, quando chega durante a manhã ali, durante o dia, né? O pessoal usa os dados que você carregou de noite lá do seu banco de dados de produção, né? Sempre usando o staging area ali. Beleza? Para fazer o staging area para fazer as análises, né? Então agora, pessoal, a gente está bem aqui, né? A gente tem o nosso staging area aqui, idêntico ao que a gente tem lá no banco de dados de produção, né? Idêntico. Beleza? E aqui do staging area, agora a gente vai começar a montar o nosso DW. Então, vamos começar a montar o DW aqui, né? E o que a gente faz? A primeira coisa, montar o DW. O que a gente faz? A gente montou um banco chamado staging area e agora a gente vai montar um banco chamado ou Data Warehouse ou armazém de dados, né? Eu vou até apagar isso aqui que eu tinha criado de teste. Aliás, eu vou deixar esse Data Warehouse aqui, que ele tem um outro modelo. Na verdade, ele é outra coisa aqui, né? E se eu apagar ele, eu vou perder as informações. Eu vou criar um banco chamado, então, armazém de dados, que é a mesma coisa, né? Então, esse banco de dados do seu DW, você pode formar qualquer nome que você quiser, certo? Para esse caso aqui, eu vou colocar o nome de armazém de dados, o nome do banco de dados, certo? Mas se você quiser colocar assim, banco de dados de consulta, você pode colocar consulta, né? Colocar BI, colocar o nome do banco que você quiser. Então, aqui a gente vai criar um banco de dados chamado armazém de dados.
E como é que eu crio um banco de dados, pessoal? Qual é o comando que eu crio um banco de dados? Isso, boa. Create database, armazém de dados. Vai criar o meu banco de dados chamado armazém de dados. Ó, tá lá. E aqui tá sem nada, tá vaziozão ali. Beleza? E é aqui que a gente vai criar o nosso Data Warehouse. Beleza? Então, vou colocar aqui o comando para setar ele para uso. Todo mundo já está por dentro desses comandos aqui. E pronto. É isso aí. Na próxima aula a gente começa a montar o nosso DW. Valeu, pessoal. Até lá.